Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo, Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. "E ai, o que você quer fazer hoje?" O Lucas perguntou dizendo: "Eu estou completamente entediado." Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele, tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei: "Vamos dar umas voltas com o quadriciclo?" Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou: "Beleza." Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. "Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí." "Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro," ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. "Você está bem?" O Lucas perguntou. "Essa foi perto." "Tá tudo bem comigo." "Mas você viu o tamanho daquele galho?" Eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe antes, não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. "Vamos lá, Fábio, vamos dar uma olhada nela." "Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade, parece mais um cupinzeiro." "Que isso, cara? Vamos lá, a cabana tá boa, vamos dar uma olhada." Meio que a contragosto, eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de 100 anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha, sala, e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo e tinha uma escada em espiral nele. Com a base cortada fora, só tinha sobrado a parte de cima. "O que será que tem lá em cima?" O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. "Sei lá." A minha curiosidade tinha sido atiçada. "Vamos dar uma olhada." Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada. E assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente, nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. "O que foi isso?" o Lucas perguntou. "Eu acho que tem alguém aqui." Nós não nos movemos, imaginando o que poderia estar à espreita no lá embaixo, em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então, nós 2 olhamos para o buraco na parede
e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor, era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro, ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então, começamos a ouvir os passos de novo. Só que, dessas vezes, eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar, com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então, a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava, uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui? Então, eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Ai, meu Deus, vamos sair daqui! O Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro? Eu vi, o Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem está aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então, uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do 2º andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje, o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que, quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia. E jamais esqueceremos aquela experiência. Na metade da década de 80, o meu pai comprou uma casa no município de Cotia, SP, no bairro Granja Viana. Nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina e churrasqueira, e quem conhece a Granja Viana sabe que a vizinhança por lá é bem quieta e as ruas são desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo. Nós sempre íamos para lá. Mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. E para não ter que vender a casa, nós a alugamos. Depois de alguns anos, o meu pai deu uma volta por cima na crise que nós estávamos. E então paramos de alugar a casa. Mas
Como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos, e depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir. A casa ficou quase que abandonada. Depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para o meu pai comparecer na delegacia local porque queriam falar com ele. O meu pai foi achando que ia ser alguma coisinha sobre a casa aparecer abandonada ou coisa parecida, mas, quando ele voltou, estava branco feito a parede. Ele chegou na delegacia e mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo nele. O cara falou que ele era detetive, que tinha conseguido o nosso telefone com um dos vizinhos e que tinha acontecido um crime na nossa casa. Coisa pesada mesmo. 4 caras raptaram uma garota de 20 anos, levaram para nossa casa pensando que ela estava abandonada e fizeram de tudo com a garota. E no final, mataram ela e enterram no quintal. E pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. E o detetive falou que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Falou que esses 4 caras já tinham mantido 2 caras reféns de sequestro lá dentro e matado pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram lá. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. Falou que ele não precisava se preocupar, que tinham revirado o quintal todo e não acharam mais ninguém. E que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para isso tudo já tinham sido presos. O meu pai estava arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e transformado ele num inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, estava todo esburacado, a piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Falou que a casa estava fedendo a urina, estava toda pichada por dentro. Ele falou que a casa estava irreconhecível. A gente resolveu que ia reformar a casa e depois ia vender ela. Depois de muita dor de cabeça e muito tempo, a casa ficou como era antes. Um quintal bonito, estava toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo, tinha voltado a ser uma casa decente de novo. Ai, bateu a pena. E nós decidimos que não íamos mais vender a casa. Simplesmente iríamos esquecer o que tinha acontecido lá dentro no passado e transformar aquilo lá num lugar feliz de novo. Só que a nossa vida tinha mudado muito, desde a época que sempre íamos para lá nos finais de semana. E realmente não dava para ir sempre para lá. Como nós estávamos com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim deturpado, de novo, estávamos pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora, eu já estava mais velho, já tinha o meu carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então, tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros podiam ir lá sempre que quisessem e a casa não ficaria abandonada. No começo, não foi fácil tentar convencer eles. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e muita insistência que eles me deixaram morar lá. E lá fui eu feliz da vida para a minha casa nova, morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá, fazer festa o tempo todo. Achei que ia ser a maior farra. Mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária para a faculdade e de lá para casa. Mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a ir até lá. A casa era bem grande. Tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho lá naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. Depois de um tempo assim, os meus pais deixaram eu
chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Claro que logo eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a ir morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que estava morando conosco feito nossa irmã. Com o tempo, vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse ir. Quem? Numa dessas festas, um pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Só que era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém, até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham pegado a menina e depois de fazer ela passar pelo inferno, mataram ela num dos quartos lá em cima. O pessoal ficou quieto, porque realmente era algo pesado e realista, diferente do que estavam contando. Estava aquele silêncio todo quando alguém me perguntou se aquilo realmente era verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá do fundo: "Vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima nesse quarto e chamar o espírito da mulher, então." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou e todos os pelos do meu corpo ficaram em pé. Só que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá." E então, lá fomos nós. Eu peguei um copo na cozinha e subi com o pessoal que estava na sala da TV, enquanto o resto do pessoal ficou lá embaixo na festa. Só uma coisa que eu não mencionei antes: este quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona lá dentro. Mais nada. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos entraram nesse quarto. Mas ninguém gostou dele. E eu também nunca gostei dele. Mas eu sabia o porquê. Pelo menos, eu achava que sabia. Que era porque tinha sido lá que a garota tinha sido morta. Só que eles não sabiam disso até aquela noite. Nenhum de nós 4 gostava de entrar lá dentro, nem de passar pela frente dele. Dava uma angústia. Quando nós entramos no quarto, empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do quarto, colocando o copo em cima dele e colocando um monte de letras escritas em pedaço de papel em volta e 2 pedaços maiores escritos sim e não. Nós acendemos 4 velas e demos para 4 pessoas, nós estávamos em 9, segurarem em volta da gente para podermos ver as letras e apagamos as luzes. O cara que estava comandando o show falou que era bom só 3 pessoas colocarem o dedo em cima do copo para não dar muita interferência. Eu não entendi o que ele quis dizer, eu não brinco muito com isso. Então, eu, ele e uma menina colocamos o dedo em cima do como e fechamos os nossos olhos. E os outros 2 que sobraram ficaram de ler o que o espírito respondia. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito. Depois de alguns minutos, com o copo parado, eu achei que não ia acontecer nada, mas de repente o copo começou a se mexer. Primeiro, foi só um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido um dos outros 2 que estavam com o dedo no copo, que tinham mexido ele. Então, eu falei: "Quem mexeu o copo?" Quando o outro cara que estava com o dedo no copo fez um shhh e ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo a sério. Então, eu fechei o olho de novo. O cara perguntou se tinha algum espírito presente. O copo se mexeu devagar. Um dos 2 que estavam lendo o que o espírito dizia falou: "O copo foi pro sim." O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O cara que estava lendo o que estava sendo soletrado falou: "Mariana." O nome do espírito é Mariana. Eu abri o olho
e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Eu falei que não precisava se preocupar, que era algum dos dois que estavam empurrando o copo, quando um dos que estavam segurando a vela falou: "Cara, eu tô olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que algum de vocês ia conseguir soletrar algo direito com o olho fechado?" O cara que estava fazendo as perguntas fez um shh de novo e nós ficamos quietos. Eu fechei o olho de novo. Então, ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado. Um tempo passou, quase 1 minuto, e a gente estava para perguntar de novo, quando o copo se movimentou violentamente para o lado. Parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente, o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou: "Não tá indo para lugar nenhum, só tá fazendo um 8. O copo ficou fazendo um 8 por um bom tempo. O cara que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para responder. Então, o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Os dois que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar: "Vão embora! Vão embora!" Por quê? O cara perguntou: "Vão embora?" De novo: "Vão embora?" Acho melhor a gente parar com isso. Por quê? O cara perguntou de novo. O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal do 8. Eu comecei a ficar assustado, porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo ir tão rápido como estava indo, sem fazer ele virar. Por quê? O cara insistiu de novo. De repente, uma brisa bateu no quarto. Mesmo as janelas estando fechadas, ficou frio lá dentro e as velas apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos que estavam segurando as velas pulou para o interruptor para acender a luz. Quando o quarto ficou claro, eu vi algo que me fez me arrepender muito de ter levado adiante aquilo tudo. O copo estava todo trincado e as letras tinham voado todas de cima do criado mudo. -5. E, M, O, R, T. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E e colocou depois do T. Morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando. Estava com um corte pequeno, mas profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou, mesmo eu e o outro cara não tenhamos nos cortados. E, realmente, não dava para se cortar com o copo trincado. Ele não tinha soltado lasca nenhum, mas tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco do sangue ela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que já era desrespeitar a garota que tinha morrido lá, só que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. Quando ele abriu a porta, irritado para sair, tinha o resto do pessoal da festa, estava do lado de fora, com cara de assustado. Eles falaram que começaram a ouvir alguma garota a berrar histérica, mas estava berrando muito, pedindo ajuda. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que a berraria estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentaram abrir, mas a porta estava trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta do quarto. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombar ela, mas a porta não cedeu nem um pouco. E a cada segundo que passava, a gritaria lá dentro ficava mais desesperada e histérica. Só que a gente não ouviu grito nenhum lá dentro. Mas, de repente, tudo parou e a porta abriu.
A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se fazia. Depois de um tempo todo, o mundo foi embora. Nos tivemos que levar a maioria para casa. E quando voltamos, a menina e o outro cara que moravam comigo perguntou o que tinha acontecido. Eu e o outro cara contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviam gritos de uma mulher falando: "Para, pelo amor de Deus, para, alguém me ajuda", e coisa assim. Eu contei a história da garota que tinha sido morta lá dentro da casa, e eles ficaram bravos por eu não ter contado a história antes. Mas deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a casa, que estava uma bagunça. Quando tínhamos arrumado quase tudo, eu falei: "Ainda falta o quarto do meio lá em cima, só que eu não vou lá sozinho." O cara que estava lá comigo na noite anterior foi junto, e lá estava o quarto, como nós o tínhamos deixado, com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele, as velas do lado do copo e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter corrente de ar dentro da casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma. Era algo que dava um medo desgraçado. Um dia estávamos nós 4 chegando da faculdade. Estávamos no mesmo carro. Quando nós saímos do carro, eu olhei para a casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, já não tinha mais nada na janela. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho, e a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que os outros começassem a ir embora. Primeiro foi um dos caras. Ele deixou pago o aluguel de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, que não aguentava mais acordar no meio da noite, com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente achou ele dormindo no sofá da sala de manhã. Depois de um mês, foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava do lado do quarto que a menina tinha sido morta. Ela falou que de noite escutava batidas nas paredes, vindas do outro quarto. E se ficasse tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo perto da parede. Nos dias antes dela ir embora, ela já não dormia direito, estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na noite que ela foi embora, aconteceu o seguinte: ela falou que estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias, e que, quando ela estava para pegar no sono mesmo, ela ouviu uma voz feminina berrando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui, vai embora, me deixa em paz." Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz, mas não tinha mais ninguém no quarto dela, só ela. Ela saiu do quarto dela, chorando, falando que não aguentava mais aquilo e que ia embora. A gente conseguiu acalmar ela, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi pro carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de uma semana, foi o outro cara que foi embora. Eu até hoje não sei o que aconteceu com ele direito. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente, do nada. Mas não o quarto todo, só alguns lugares, o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro.
Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos lá dentro, ele saiu berrando do banheiro. Peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e estava falando da gente ir embora da casa. Eu consegui ele a ficar mais um tempo para a gente resolver o que ia fazer, que estava muito tarde. Ele falou que tá bom, que ele ia ficar lá, mas que então ia dormir no meu quarto comigo. Eu deixei, pois não estava a fim de passar a noite sozinho também. Ele colocou o colchão dele do lado da minha cama e então nós fomos dormir. Quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava lá. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Eu comecei a procurar ele pela casa e depois de um tempo achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. Eu acordei ele e ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e só ouviu um grito desumano e a mão na perna dele começou a apertar até machucar ele. Então, ele começou a esfaquear o colchão e correu para o armário e ficou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Eu fiquei lá sozinho por mais um tempo, mas não aguentava aquela solidão e aquela casa já estava começando a me afetar. Era normal eu ir dormir no carro, porque estava com medo de ficar dentro da casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora da casa, porque eu já estava ficando louco e paranoico. Eu estava vendo vultos no escuro em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros de noite no meu quarto, quando estava para dormir. Ouvia os gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava de um jeito que ou eu saía de lá, ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais, falando que a casa era muito longe para ir e vir todo dia. E era por isso que eu estava sempre cansado e estressado. Ele tentou alugar casa, mas não conseguia ficar mais de 6 meses com ela alugada. Agora ela está lá sem uso, pois não conseguimos alugar ela e não usamos. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei que eu não chego perto daquela casa de novo. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo. Por motivos óbvios, não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping, que fica na cobertura. Todo dia, na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo ou a garagem. E com isso, o elevador sempre ficava lotado. Às vezes, dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre tive pressa, nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria. Mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho, então nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá e sempre na hora de ir embora. Lá ia eu pelas escadas. Num certo dia, eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então, eu pensei, finalmente alguém mais viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores. E não pensei nada demais sobre aquilo. E assim, a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas e às vezes os passos apareciam. Nunca vi quem era e nunca tinha uma hora ou dia certo, o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas,
fazendo um grande estrondo. Ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas, só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada, e olha que era um corredor bem grande, ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, porque elas eram separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes, eu descia as escadas esperando os passos aparecerem para ver quem era e nada, nenhum barulho, a não ser os meus próprios passos. Depois de 2 semanas, eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi ir mais devagar para ver quem era. Só que, no que eu diminuía o meu passo, o outro passo, o misterioso, começou a ir mais rápido e, de repente, começou a correr. No que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei a escadaria abaixo. No que eu cheguei no piso térreo, em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei lá para fora e saí correndo. No meu desespero, nem vi o homem da limpeza. Passei por cima dele e nós dois fomos para o chão. Eu olhei para a porta fechada, esperando ela se escancarar e sair alguma coisa de lá de dentro. Mas nada saiu. A porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com uma idade já avançada, com seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que eu saí de cima dele e o ajudei a levantar, ele viu como eu estava ofegante e com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada, nem ninguém saía por ela. Ele pegou no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então, eu falei que só estava indo embora e estava com pressa. Por isso, tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "A escadaria não é um bom lugar para você e você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim e ele simplesmente me olhou, soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de televisão e falou: "He, he, he, he. Elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa. He, he, he." E ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Eu achei aquilo meio estranho e fui para casa. No dia seguinte, eu estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. O dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, ia pelas escadas. Só que agora, elas estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora, tinha aquela multidão em frente do elevador. Eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando, vazia, fria, silenciosa. Então eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada e nada, nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca, o ouvido atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada, nenhum barulho. No dia seguinte, a mesma coisa. E assim foi, por mais uns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já tinha esquecido de tudo. Já descia as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, lá estava eu, descendo a escadaria, relaxado, desatento. E de repente, Tov! No que eu ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro Tof. Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: "Corre, desgraçado, corre feito você nunca correu na vida. Corre!" Mas a curiosidade foi maior. A única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os outros passos começaram a ficar mais rápidos. No que eles chegaram,
No lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou. Não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo, mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou, e tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei, é agora, seja o que for, vai aparecer agora. E no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, não ouvia nada, e o pior é que não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo, mas a minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo, eu comecei a sentir o tato de novo. As minhas costas estavam frias e a minha cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado. Parecia vir de todo lugar. Foi quando eu notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore. A luz no olho era a luz ambiente que o meu olho estava começando a captar de novo, aos poucos. Quando eu consegui, me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte, parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá. E quando eu caí, atingi o chão com a cabeça. Como eu tinha parado lá, eu não tinha ideia. Só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu tinha saído do escritório. Para mim, pareceu quase 1 hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci a escada na hora de ir embora. Um dia eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico: "Eu falei que a escada não era lugar para você." Hehehe. Outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. Quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Mas eu nunca falei disso com ninguém de lá, e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo o que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. Agora eu sei o que significa aquela expressão: a curiosidade matou o gato. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 no total: minha namorada, o irmão mais novo, que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquele Palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulam a cidade. Depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma. "Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes", a minha namorada falou, e realmente eu não me lembrava de ter estado por lá antes. Como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada. Parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo, com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada
mais mal conservada, e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta mais densa, com árvores grandes. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Haviam umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Nós pensamos o que fazer e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. Ela ia parar em uma casa, um casarão para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com os degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada. As janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que, como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro, para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair, ou qualquer coisa assim do gênero. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou. Depois, a prima da minha namorada. Depois, a minha namorada. E então, eu. Nós tínhamos entrado em uma sala, que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita, que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, frente da casa, e uma escada à esquerda, que levava ao 2º andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o 2º andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser ao barulho da casa assentando. O meu amigo falou: é só a casa estalando, ela já está velha. Então, ouvimos o som de novo e de novo. Pareciam passos em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então, ouvimos o som de novo, 3 passos, e de repente, parou. O irmão da minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima?
mas ninguém respondeu. Então, nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo de lá de cima, e sim da janela. Era a primeira da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém ao lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. "Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro?" O meu amigo perguntou. "Tenho, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro." Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Então, as luzes do farol começaram a ficar fracas. "O que é isso? O que está acontecendo?" O irmão da minha namorada perguntou. "Acho que a bateria do carro está acabando." Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Nós todos estávamos com medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo falou: "Alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou, pelo menos, ligar ele." E, claro, que esse alguém era eu. Algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito. Eu ia ter que ir lá fora mesmo, no escuro. Eu falei que eu ia e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela, mesmo com os olhos acostumados com a escuridão. Eu não conseguia ver nada, só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que, se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então, eu vi que o farol estava desligado. Aí, eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que, ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e, antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando. A prima deles estava com uma cara de completo pavor. E o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado. Foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A primeira deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar. A prima deles já estava falando. Ela só falava: "Já estou melhor", e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no bando de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no bando do meu lado, berrou: "Para!" Com o susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para frente. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para a minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para a frente. A mão dela tremia. Então, eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo,
tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta, para ver se eu via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos e ou vai ficar preso e a gente não sai, ou vai furar pneu, ou vai arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. Depois de um tempo em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou, e ainda por cima com a chave dentro. Legal ela, né? Dessa vez, tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela, para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Mal eu sentei no banco, já meti o pé no acelerador. A porta fechou, com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa. Parecia uma mancha escura com um formato humano. E era muito alto aquilo, parecia ter mais de 2,5 metros. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar, feito bebê assustado. Desde aquele ponto, até chegar na estrada de terra, eu não diminui a velocidade. Estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminui a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído, enquanto ela, o irmão dela e a prima deles entravam na casa. Eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora, no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era, quando, de repente, veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nessa hora, eu liguei os faróis do carro, então eles viram uma coisa meio sem forma que estava saindo da cozinha. Mas parece que
quando eu liguei o farol do carro. A luz assustou ela, porque ela voltou para a cozinha, na hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito. Eles praticamente viram uma mancha preta voltando para a cozinha só. Até hoje, eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazer ela falar algo sobre aquela noite. A primeira deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Se você gostou, compartilhe e comente. Qual relato você mais se sentiu com medo?